O que acontece com uma pessoa que nunca foi amada de forma correta? Ela aprende a amar do jeito errado. E muitas vezes, sem perceber, ela retrata exatamente a ferida que ela recebeu. Foi pensando nisso que eu trouxe hoje para conversar com vocês objetos cortantes. Mas eu não trouxe ele como uma indicação, nem como uma resenha. Eu trouxe ele mais como um espelho. Porque essa história mostra com uma precisão, até de certa forma desconfortável, como uma família doente pode adoecer cada tipo de pessoa dentro dessa família de formas diferentes. Para quem não conhece, Objetos Cortantes é um livro de Gillian Flynn, que é a mesma autora de Garota Exemplar. E tem uma adaptação incrível na HBO com a Amy Adams como protagonista. Eu assisti essa adaptação, nossa, há muitos anos atrás, bem antes de ler esse livro. E as duas obras, eu posso dizer que são extremamente intensas, sufocantes e te deixam com um mal-estar, que demora um pouco a passar. Mas elas são, ao mesmo tempo, reflexivas e fazem você pensar muito sobre isso. Ah, me apresentando rapidamente, eu sou a Laís. Esse é o canal Laís e Ponto. Aqui eu vou falar um pouco sobre o que eu leio, o que eu assisto, sobre o que eu gosto de fazer, faço um pouco de artesanato, e sobre um pouco da minha opinião e do meu ponto de vista sobre alguns assuntos. Esse é o nosso primeiro vídeo e vamos lá! A história do livro e da série acompanha Camille, que é uma jornalista que retorna à sua cidade natal para encobrir uma investigação de um assassinato de duas meninas. A investigação policial em si não vai ser o foco desse vídeo, não vai ser o foco também do livro, mas sim um mergulho dentro daquela comunidade, e principalmente dentro da família da Camille. Porque a gente vai notando que a família dela é extremamente perturbada, que a família dela é um pouco fora do padrão, considerado normal. O que é considerado normal hoje em dia, né? Mas vamos dizer considerado normal pro livro. Mas o que interessa aqui pra gente não vai ser o crime, e sim como essa história diz sobre as três mulheres da família dela. A gente tivemos um pequeno erro técnico. Voltando. Essas três mulheres, que seriam a Dora, a mãe, a Camille, e a Ama, que seria a irmã caçula, têm uma ferida em comum. Elas nunca foram amadas de forma saudável. Mas cada uma correspondeu a isso de um jeito completamente diferente. Por exemplo, a Dora, que é a mãe da história, ela representa algo que eu acho que a gente vê muito na vida real. Que infelizmente é mais do que a gente admite, né? A pessoa que distorceu o cuidado com o outro com controle. Ela precisa tanto, tanto ser amada que ela adoeceu as próprias filhas para poder ser necessária para elas, para ter um motivo para cuidar delas, para ela poder sempre se fazer de coitadinha, de a pobre mãe que tem as filhas doentes, aquela mãe santa, mãe dedicada. O amor dela não é sobre as filhas, era sobre ela mesma. Mostra muito que ela é uma personagem extremamente egoísta, que é uma personagem que se importa somente consigo mesma e com o próprio merecimento, o próprio reconhecimento da sua dor.
E o mais assustador é que ela provavelmente acreditava que amava as filhas dela. É difícil, assim, assistir, ler, sem sentir um pouco de calafrio de reconhecimento, porque esse padrão existe. Existem mães narcisistas que acreditam que amam os filhos, sendo que a verdade é que só querem atenção para si mesmo. A gente vê o narcisismo muito em famílias, relacionamento também em amizades. E um exemplo muito claro no livro do narcisismo da Dora é que quando a Marianne, que é outra personagem que não é um foco aqui do vídeo, falece, a Dora fica trancada praticamente por. Não lembro a certa quantidade de anos, mas eu acredito que seja 2 anos no quarto dela, sendo que a Camille só tinha 13 anos na época. E ela deixou a Camille a Deus dará, sem se importar com a outra filha que estava viva, e simplesmente ficou se fazendo de mártir e de vítima porque a filha dela faleceu. Só que ela não pensou que a outra filha dela que estava viva perdeu uma irmã, que o marido perdeu a filha, ela só pensou na própria dor. Só pensou em si mesma. Sendo que tudo o que aconteceu, não estou justificando que eu nunca vou imaginar a dor de perder um filho, né? Mas no livro a gente vê que a Camille começou a se culpar muito diversas vezes e ela queria um pouco do amor da mãe dela, principalmente nessa fase, e ela ficava na porta do quarto da mãe dela e a mãe dela não deixava ela entrar. Ela ficou praticamente 2 anos sempre na porta, sempre esperando migalhas desse amor que a Dora dizia sentir loucamente pelas filhas, mas não dava nenhum grão para Camille, porque ela estava tão coberta na dor que simplesmente esqueceu da Camille. É muito difícil ler essa parte, porque eu não imagino o sentimento que a Camille teve, mas também eu não imagino o sentimento que a Dora teve. Mas depois que a gente lê, que a gente entende outras situações, a gente vê que a Maria nunca esteve doente e que toda a doença que ela teve foi criada pela Dora. E que acabou que ela morreu pelos medicamentos que a Dora dava para ela. Então, ela assassinou a própria filha para os outros sentirem pena dela. Mas, enfim, isso é mais no decorrer do vídeo. Vamos voltar aqui para o próximo personagem que eu quero falar, que é a Camila. Nesses ciúmes que a Ama tem, ela vê que ela não tem como dividir a Dora porque a Dora não dá atenção direito para ela. Como é que ela vai dar atenção para ela e para outras meninas? E nesse ponto que a gente fica sem saber quem foi que matou as meninas, se foi a Ama ou a Dora. Fica um questionamento bem polêmico no livro. Essa parte eu não vou falar, não vou dar spoiler. Mas a Ama, ela ela queria. Ela tinha vivido de um amor doente da Dora, né? Um amor condicionado que ela precisava ficar doente para receber atenção. E ela é o resultado mais extremo de crescer dentro de um amor que controla, que é o amor da Dora. Que a Dora precisava que a Ama fosse perfeita, e só quando ela estivesse doente ela dava atenção. E ela não tinha uma referência de ser amada de forma saudável. É tão tal que ela fazia as besteiras dela, as bobagens dela, quando estava fora e na frente da mãe dela era uma santa. Então, ela aprendeu a ter essas duas formas de aparentar para o mundo. Ela aprendeu a ser essas duas formas de aparentar para o mundo exatamente por isso. Porque ela não sabia como demonstrar quem ela era. E isso é bem pesado se pensar. Porque só tinha 13 anos e ela não sabia nem como ser uma criança saudável. E ou ela era uma criança mesmo, de 5, 6 anos na frente da mãe dela, mimada, birrenta, um bebê, ou ela se transformava fora de casa como se fosse uma adolescente ousada a mais até da idade dela, para se provar. Então, ela não conseguia se encaixar em nenhuma das duas fases.
E isso, de certa forma, dá pra ver que mexe com ela. Ela queria ser uma líder no grupo de amigas dela, e dá pra ver quanto ela quer se impor, quanto ela quer ser amada por ela ser ela. É uma personagem extremamente complexa. Eu não sou psicóloga nem nada do tipo. Só li o livro e li alguns livros, inclusive. Mas eu achei extremamente reflexivo. É muito desconcertante pensar que uma pessoa de tão pouca idade tem que agir assim. E Objetos Cortantes não é uma história sobre um crime. É uma história sobre o que acontece quando o amor é ensinado de forma doentia por quem nos deveria nos proteger. A Dora adoeceu para se sentir amada. A Camille se puniu porque acreditou que merecia, porque acreditou que não era amada. E a Ama destruiu para não perder o que ela tinha, para não cair num abismo de solidão. Três mulheres, três respostas diferentes para a mesma pergunta. O que a gente faz quando o amor que recebe não é amor que a gente precisa? E essa pergunta não é sobre objetos cortantes. Eu não tenho uma resposta para dar para vocês. Mas acho que vale a pena ficar um tempo com essa pergunta.